Prazer, eu sou o Marcelo Reis e estou aqui para apresentar a aula sobre dinâmica da partícula, leis de Newton. O que os senhores entendem sobre dinâmica da partícula? Bom, a dinâmica da partícula é o estudo do movimento da partícula se importando com as suas causas. Na cinemática da partícula também estudamos o movimento, mas não nos importamos com a causa. E na dinâmica nós estamos nos importando com a causa do movimento. E o que causa este movimento? É uma interação chamada força. E a mecânica newtoniana, existem 3 leis para descrever essa força e que são válidas. A mecânica newtoniana é válida para qualquer sistema de referencial inercial, ou seja, referenciais que estão na mesma aceleração. A primeira lei de Newton é a chamada de lei da inércia. Aristóteles propôs um pensamento aristotélico que foi levado em conta por muitos anos, até Newton provar ao contrário, que um corpo, para se manter em movimento, seria necessário a ação de uma força atuando sobre esse corpo ao longo de todo o seu movimento. Ou seja, se eu cessar essa força, parar de exercer uma força, o corpo instantaneamente pararia o movimento. Newton provou que isso estava errado em seu trabalho Princípios Matemáticos da Filosofia Naturais, com a sua lei da inércia, que diz que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento uniforme, retilíneo e constante. E a ação de uma força seria necessário para mudar este estado do movimento. Bom, ou seja, a primeira lei de Newton é conhecida como a lei da inércia e diz que todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre eles. Referência no livro-texto Moisés no Sensweig. Se não houver forças atuando sobre o corpo, então a velocidade do corpo não pode variar, ou seja, o corpo não pode estar acelerado. Halliday-Resnick. Bom, é como se todo o corpo possuísse uma resistência, tanto para entrar em movimento quanto para cessar este movimento. Esta resistência é chamada de inércia. Nós podemos observar isso quando aceleramos o carro que está parado, nós sentimos o nosso corpo sendo jogado para trás e sentimos ele sendo arremessado para frente quando pisamos no freio. Isso é um fenômeno devido à lei da inércia. Bom, a segunda lei de Newton, ela nos diz que a somatória de todas as forças que estão atuando em um corpo, ela vai ser igual à variação temporal do movimento, da quantidade de movimento. Ou seja, a variação temporal seria uma derivada temporal e a minha quantidade de movimento é um momento linear, o que é o produto da massa vezes a velocidade, e a derivada do meu momento linear é a minha força, que é a minha massa vezes a aceleração. Agora, a força é uma grandeza vetorial. E para eu somar vetores, para eu somar grandezas vetoriais, vamos recapitular aqui o capítulo de vetores. E nós temos a regra do paralelograma. Seja o vetor V e um vetor U, o vetor V mais U, eu vou transladar este vetor U. Transladar é eu arrastar esse vetor sem modificar o ângulo, sem modificar, ou seja, a direção, sem modificar o tamanho, ou seja, o módulo, e sem modificar o sentido. Ele se mantém aqui o mesmo vetor. Então eu faço aqui arrasto ele para cá formando um paralelograma, e eu vou ligar aqui o início do V com o final de U, vai me dar o meu vetor V mais U. E para a subtração?
A subtração é a mesma coisa, porém eu vou usar o vetor, vou somar com o vetor menos u. Então eu tenho aqui o meu vetor v, o meu vetor u, eu escrevo o meu vetor menos u, translado ele para cá, formando um paralelograma, e este aqui é o minha subtração, v menos u, que eu posso transladá-lo para cá, que continua sendo a minha subtração, v menos u. Então, resumindo, aqui nós temos a adição de vetores, e neste caso nós temos uma subtração de vetores. Vou dar um exemplo, um exemplo grátis. Um corpo de massa igual a 2 kg sofre ação de força das forças F1 igual a 2I mais 4J newtons, F2 igual a I menos 2J newton e F3 igual a menos 2I menos IJ. Qual o módulo, sentido e direção da aceleração? Bom, lembrando que esses I e J eles são os vetores unitários, cujos seus módulos sejam igual a 1, e o objetivo deles é nos indicar a componente que está atuando, as componentes da força. Eu tenho uma força de 2 newtons atuando numa horizontal e 4 newtons atuando no eixo vertical, que é minha F1. Então, lembrando que para somar vetores, eu não posso somar na componente horizontal com componente vertical, assim como eu não posso somar laranja com banana, são coisas diferentes. Então eu vou somar componente horizontal com componente horizontal, componente vertical com componente vertical. Então vai ficar 2i menos 2i vai ser igual a 1i. E 4J menos 2J menos J vai ser igual a 1J newton. Então, aqui eu tenho o exemplo de regra do paralelogramo, onde eu ia aplicando a segunda lei de Newton. Bom, então temos a força igual a massa vezes a aceleração, a resultante das forças igual a massa vezes a aceleração. Logo, a minha aceleração é igual a resultante da força sobre a massa. Um módulo é a raiz da componente, do quadrado da componente horizontal mais o quadrado da componente vertical. Então, no caso, o módulo da força resultante seria a raiz de 2 newton e a aceleração é a raiz de 2 sobre a massa, no caso é a raiz de 2 sobre 2 metros por segundo quadrado. Pela graça de outro exemplo, uma partícula de massa m sofre a ação de duas forças, F1 e F2, que formam um ângulo θ entre elas e possuem módulos respectivamente iguais a F1 e F2, sendo F1 módulo da força 1 e F2 módulo da força 2. Bom, primeiro passo é traçar um eixo cartesiano, e eu vou escolher um dos eixos coincidindo na direção de uma das forças, a fim de ter uma das forças apenas em uma componente. Então eu escolhi a força 2 na direção do eixo X, do eixo horizontal. E a minha força F1, ela tem duas componentes. Tem a componente vertical, F1y, e a componente horizontal, F1x. Pela trigonometria, o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é o cateto do lado do ângulo, F1x, sobre a minha hipotenusa, que é o módulo de F1. E o meu seno de θ é igual ao cateto oposto ao ângulo sobre F1y, sobre o meu módulo de F1. Então, aplicando a segunda lei de Newton, o somatório das forças é igual a F1 mais F2, então, que é F1x mais y, mais F1y mais vezes j, que é a componente vertical, mais o F2, que está apenas na componente horizontal.
E F1x é F1 cosseno de θ, F1y é F1 seno de θ. Então, vou botar em evidência as componentes, os vetores unitários da componente horizontal e, então, no fim do dia, a força resultante será F1 cosseno de θ mais F2 i mais F1 seno de θ j. Ok? Perdão. Forças em equilíbrio. Bom, digamos que uma força está em equilíbrio quando a resultante das forças é igual a zero. Ou seja, a aceleração é igual a zero. A força, ela pode, o corpo pode estar em movimento, mas ela está em movimento uniforme retilíneo. A aceleração é igual a zero. Mas cuidado, isso não significa que uma força anula a outra de mesmo módulo e direção e sentidos opostos. O que acontece é que não haverá aceleração desse corpo. Então temos aqui como exemplo um scrum de uma partida de rugby e uma bola travada, porque a força está em equilíbrio, está em resultante. Então, um time ele se manteve em equilíbrio, um empurrando o outro, a bola não saiu do scrum. Tivemos um exemplo de bola travada no rugby. Bom, a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. A força que um corpo exerce no outro é igual ao menos a força que o outro exerce em um. Ou seja, imaginamos dois corpos. Um corpo 1 e o corpo 2. A força que um atua no 2, a reação dela é a força que o 2 atua no 1. Como um exemplo, temos uma luta de boxe e os boxeadores usam luvas, porque a força que a luva exerce no rosto do boxeador, o rosto do boxeador devolve uma força de mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, atuando na luva do boxeador. Então, iria, assim como a luva machucou o rosto, o rosto do boxeador iria machucar a mão na ausência da luva. Bom, um exemplo que eu proponho para vocês tem aqui uma abóbora em cima da mesa. Quais são as forças que atuam na abóbora e na mesa? Quem é ação e reação uma da outra? O primeiro passo em um problema de mecânica é separar as forças que atuam em cada corpus. Então eu isolo um corpo, que eu isolei a abóbora, e quais são as forças que atuam sobre a abóbora? A força gravitacional, que é o peso da abóbora, que é a força gravitacional que a Terra atrai a abóbora, e a força normal. A força normal é a força que a mesa exerce na abóbora. E lembrando que uma não é reação da outra. A força normal, ela é por definição o vetor perpendicular a um plano. A reação da força peso, que é a força que a Terra atrai a abóbora, é a força gravitacional que a abóbora atrai a Terra. A força que a abóbora atrai a Terra. E a reação da força que a mesa exerce na abóbora é a força que a abóbora exerce na mesa. No caso, esta aqui é a reação desta força e esta aqui é a reação desta força. Então, por essa aula fico por aqui. Em breve postarei novos vídeos dando continuidade. Aqui a referência foi o Moisés no Sandvig e o Halliday Resnick. Muito obrigado. Olhe para as estrelas e não para os seus pés.
conselho de Stephen Hawking. E quem gostou da aula, quiser entrar em contato, eu disponibilizo aqui o meu WhatsApp, podem mandar mensagem, dou aulas particulares. Sou licenciado em Física pela Rural, mestre em Física pela PUC, doutorando em Física na UF. Irei disponibilizar na descrição do vídeo o meu e-mail, o contato do WhatsApp, currículo Lattes. Se gostou, dá um like, se inscreva no canal, por favor. Muito obrigado. Até mais.